Olá, tudo pronto para gabaritar a história do Piauí no concurso? Então bora lá que a gente vai direto ao ponto, sem enrolação. Vamos começar com uma pergunta que, olha, não é só sobre o Piauí, não. É sobre a história de todo o nosso continente. E entender essa resposta pode ser aquele ponto que coloca qualquer um na frente da concorrência. Pois é, a resposta está no Piauí. E saber disso não é só uma curiosidade, viu? É um tema quentíssimo, matéria que cai em prova e que pode, sim, decidir a aprovação. Então, fica de olho. Ok, então vamos mergulhar nisso. Por que raios o Piauí é conhecido como o berço do homem americano? A resposta está em um lugar muito específico, um lugar monumental. É bom anotar esse nome. O nome do lugar é Serra da Capivara. E se liga nesses números. São mais de 400 sítios arqueológicos e mais de 40 mil achados. É uma concentração de história tão absurda, mas tão absurda que atrai cientistas do mundo inteiro para estudar o que tem lá. E o mais incrível disso tudo é que esses achados não foram só mais uma pecinha no quebra-cabeça da história. Eles literalmente viraram a mesa. Eles pegaram os livros de história e disseram: opa, peraí, a gente vai ter que reescrever esse capítulo. Para a gente ter uma ideia do tamanho da mudança, a teoria antiga, aquela que a gente aprendeu na escola, dizia que os humanos chegaram aqui nas Américas pela Ásia, atravessando o Estreito de Bering, uns 6.000 anos atrás. Mas as evidências encontradas no Piauí contam uma história bem, mas bem diferente. E aqui está o tamanho do impacto. Não estamos falando de um ajustezinho de 1.000 ou 2.000 anos. As datações no Piauí jogam a presença humana para mais de 40 mil anos atrás. E olha, algumas pesquisas lá na Serra da Capivara chegam a sugerir a ocupação de até 60 mil anos. É uma mudança de paradigma total, entende? Tá, mas como os cientistas sabem disso tudo? Através do estudo dos vestígios arqueológicos. Pensa neles como se fossem as pistas de um detetive da história, sabe? Uma pintura na parede de uma caverna, um osso antigo, um caco de um pote de cerâmica. Cada um desses itens é analisado para entender como e quando essa galera vivia. E por trás de toda essa revolução tem o nome de uma pessoa, uma pesquisadora que foi a grande força motriz por trás de tudo isso. E esse nome, esse nome é obrigatório para qualquer prova sobre o Piauí. Nia de Guidon, essa historiadora franco-brasileira simplesmente dedicou a vida a pesquisar a Serra da Capivara. Foi a persistência e a luta dela que colocaram o Piauí no mapa da ciência mundial. E o trabalho dela deu resultado, viu? Em 79 conseguiram criar o Parque Nacional. Depois veio a proteção do IPHAN, em nível nacional, e o prêmio máximo. A Unesco bateu o martelo e declarou a Serra da Capivara como Patrimônio da Humanidade. É um feito gigantesco. Beleza, agora vamos avançar um pouco e falar sobre os povos que já moravam aqui muito antes de qualquer europeu pisar no Brasil. E um erro clássico de concurso é achar que eles eram todos um grupo só, tudo igual. A diversidade era enorme, gente. Eram vários povos com culturas e línguas diferentes que às vezes eram aliados, às vezes eram inimigos. Então, fica a dica para a prova, nunca generalize. Tinha os Tremembé no litoral, conhecidos por serem guerreiros, os Tabajara e muitos outros dos troncos Tupi e Tapuia. E como eles viviam? A palavra-chave aqui é seminômade. Ou seja, eles não ficavam vagando por aí sem rumo, mas também não ficavam parados num lugar só o ano inteiro. Eles tinham suas roças, mas também se moviam para caçar e coletar em outras áreas, dependendo da estação do ano. E a agricultura deles era o que a gente chama de agricultura de subsistência. O ponto central é esse. Eles plantavam para comer, para sustentar a própria comunidade. Não era uma produção gigante para vender ou exportar. O foco era garantir a alimentação com o básico e essencial: mandioca, milho, feijão, jerimum. Aí, claro, a chegada dos europeus virou esse mundo de cabeça para baixo. Foi um período super complexo, com algumas alianças pontuais, mas principalmente com muita violência e transformações que, infelizmente, levaram a uma diminuição drástica da população indígena. E esse processo de dizimação pode ser entendido por 3 fatores principais. Primeiro, as doenças que os europeus trouxeram. Os indígenas não tinham defesa nenhuma contra elas. Segundo, a violência da chamada Guerra Justa, que era uma desculpa para matar ou escravizar quem não aceitasse a catequese. E terceiro, a expulsão sistemática das terras deles para dar lugar à colonização. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. E aqui está uma pegadinha de concurso muito comum. Será que essa história acabou? Será que a cultura indígena no Piauí é só coisa do passado?
A resposta é um sonoro não. E pode anotar isso aí com marca-texto. Nunca afirme numa prova que os povos indígenas foram extintos no Piauí. Isso está errado. Muitos grupos, como os Tabajara, os Cariri e outros, estão presentes e ativos no estado hoje, lutando pelo reconhecimento e pela demarcação de suas terras. E para fechar com chave de ouro, um conceito super importante hoje em dia, o de retomada. O que é isso? São pessoas que, mesmo vivendo em contextos urbanos, descendem de indígenas e estão se reconectando com sua herança, suas tradições, sua identidade. Isso prova que a cultura indígena não é uma peça de museu, ela está viva, pulsando e lutando pelo futuro. Fica a reflexão, como a nossa sociedade hoje reconhece e apoia essa luta contínua pela existência.